Olá, boa noite. Opa, boa noite, voltando à nossa conexão. Boa noite, sejamos bem-vindos, você que nos assiste aqui pela página do Centro Espírita Nosso Lar, aceitando nossas amigas aqui da língua de sinais, Libras. Minha amiga Sueli, mais uma vez agradecendo o carinho, o convite, a oportunidade de nós estarmos juntos, que Jesus possa nos abençoar. Minha amiga Kate está aí conosco, está nos ouvindo. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Obrigado a ela. Pelo menos para mim aqui tá travando, né? Mas eu não sei, eu espero que para os outros estejam ok. Se puderem me dar um retorno, está tudo ok para todo mundo. O meu tá travando aqui, não sei se a minha internet está boa. Mas vamos continuando, né? Nós sempre agradecemos essa oportunidade de servir, mais uma vez, estarmos juntos. E vamos aqui na nossa atividade, vamos iniciar fazendo a nossa prece, né? Então vamos fazer a nossa prece inicial, convidando a todos nesse momento para podermos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai de amor e bondade, agradecer neste momento por essa oportunidade de estarmos juntos, agradecer o apoio deste Centro Espírita querido que nos acolhe sempre de maneira tão fraterna e tão gentil, ao nosso querido grupo de apoio que nos auxilia na interpretação de nossa fala, alcançando os nossos irmãos que utilizam a língua brasileira de sinais, Libras, para a comunicação, e agradecendo a espiritualidade pela inspiração, pela condução, e rogando que nós possamos, nessa noite de hoje, estarmos juntos, em sintonia com Jesus, com os benfeitores espirituais, chegando aos lares que necessitam. Obrigado, Senhor, e dá-nos a permissão para iniciarmos a nossa atividade. Acho que a nossa amiga Kate caiu. Vou aceitar aqui novamente, minha amiga. Bem-vinda novamente, minha amiga Kate. Acertei aí, né? Obrigado. Então vamos começar a nossa fala. Hoje nós vamos falar sobre os espíritos que nos influenciam, né? E é importante que, quando nós vamos buscar, e é salutar de nossa parte, ressaltarmos aqui a necessidade de buscarmos as obras básicas, né? É importante nós irmos direto às fontes primárias. Kardec conduz, né, a partir do Livro dos Espíritos, nos orienta muito bem sobre esse entendimento da presença dos espíritos em nossas existências e como eles conseguem nos influenciar. Mas, antes de tudo, Kardec inicia querendo nos esclarecer o que vem a ser espíritos, que por muitas vezes nós ficamos na dúvida, né? Do que vem a ser espíritos. Interessante que ele faz essa pergunta na questão 76 do Livro dos Espíritos e diz assim: que definição se pode dar dos espíritos, né? O que a gente pode dizer que de fato representam aqui os espíritos, né? Então, os espíritos respondem a ele, Kardec. Pode-se dizer que espíritos são os seres inteligentes da criação, povoam o universo fora o mundo material. Ou seja, para além do mundo que nós visualizamos, existe uma multidão de espíritos, né? Além de nós que aqui estamos encarnados. Portanto, os espíritos estão ao nosso redor. Futuramente nós vamos descobrir que nós nos acotovelamos com eles pela quantidade de espíritos que existem. Então, o que Kardec busca nos trazer com esse tipo de pergunta? Ele vem tentar naturalizar a existência dos espíritos como algo, né, que faz parte da criação, e não como algo sobrenatural, como uma experiência transcendente, como se fosse distante, inalcançável, inatingível, ou mesmo para alimentar os nossos contos, os nossos sonhos mais temerosos. E, na verdade, a questão desse processo de naturalização é buscarmos entender
que para além dessa nossa existência material, existe uma existência corporal. Tanto é que Kardec, na questão 82, continua direcionando esse entendimento, que ele pergunta assim: será certo dizer-se que os espíritos são imateriais? Ou seja, ele já conseguiu perceber, né, que a questão da vivência do espírito ela não é uma relação material, porque ele já tinha respondido lá na 76. Então, o que a gente quer começar dizendo com isso? É que Kardec começa a dizer o seguinte: nós aqui somos espíritos também, mais à frente a gente vai ver isso, né? Que ele até coloca a questão da alma, né? Que são os espíritos que estão encarnados. Mas ele quer colocar que a nossa relação com os espíritos ela não é material. Ela não é uma relação a partir da essência material. A nossa conexão, para que nós possamos perceber aí essa relação de influência, é entre duas estruturas semelhantes: é espírito a espírito, mente a mente, coração a coração. Que aí nós buscamos trazer essa relação com a questão da afinidade. Então Kardec pergunta: será que se pode dizer que os espíritos são seres imateriais? Então ele continua, os espíritos respondem: como se pode definir uma coisa quando faltam termos de comparação e com uma linguagem deficiente? Ou seja, essa compreensão do imaterial, ela é uma compreensão muito limitada, porque nós ainda não conseguimos entender nem o que vem a ser matéria. Vejamos as grandes discussões que vêm pós Kardec, quando nós observamos a chegada de Einstein, a duplicidade, né, do elétron, que pode ser matéria ou pode ser energia, né? Então, é como nós conseguimos perceber que, ao mesmo tempo, nós somos as duas coisas e, ao mesmo tempo, estamos num lugar do espaço e aquele elétron, ora está ali, ora não está. Então, olha as discussões que a gente conseguiu ver na ciência posteriormente e que Kardec já buscava nos trazer aqui nessa compreensão, tá, dessa pergunta para os espíritos. Então, o que eles estão querendo dizer para a gente? Olha, a nossa compreensão, ela está limitada, né? Essa nossa compreensão hoje sobre essa questão dos espíritos seres imateriais é limitada porque a gente não tem a compreensão do todo. Mas é importante a gente continuar que na 84, Kardec vai e pergunta: então quer dizer que os espíritos constituem um mundo à parte, fora aquele que vemos? E isso já tinha sido na resposta da questão 76. Mas ele pergunta de novo, né? Porque como bom pedagogo, ele vai buscando orientar esse pensamento, esse processo de construção. Esse processo de construção, ele vai orientando esse pensamento, essa construção, para que isso fique muito claro. Ele não quer deixar pontas soltas. Então, por isso que muitas vezes Kardec soa como repetitivo, mas não é repetição. Ele quer pegar a construção de um pensamento e encerrar essa ideia, né? E aí os espíritos respondem: sim, o mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas. Olha como ele já dá a diferença, né? Então, ele coloca uma coisa importante. Anteriormente, ele vai nos dizer, né, que os espíritos não podem ser compreendidos como imateriais, mas que no momento, pela nossa linguagem, a nossa compreensão, vêm a ser incorpóreas, ou seja, que não estão nos corpos, né? E aí é interessante a última questão que nós vamos trazer sobre essa pontuação, né, de inicial sobre o que vem a ser espírito, e a gente vai passar para uma discussão um pouco mais aprofundada do próprio Kardec sobre essa capacidade de influência dos espíritos. Porque lá no 85, qual dos dois, o mundo espírita ou o mundo corpóreo, é o principal na ordem das coisas? Olha só a pergunta: qual é o que vai sobreexistir? Qual é o que existe além de tudo? Aí eles respondem: o mundo espírita, que pré-existe e sobrevive a tudo. Então, o mundo espiritual, ele vai resistir a tudo, né? Ele vai continuar a sua jornada. É importante a gente ressaltar isso, né? Então, o mundo espírita é para aquele que está além da matéria, ele é o que vai continuar existindo. Então, a nossa matéria ela é extremamente perecível, certo? Extremamente perecível. Eu acho que a Kate saiu, né? Me deem só um retorno se a gente pode ir continuando, para ver se ela dá o nosso feedback aqui para o retorno. Enquanto isso, a gente vai pontuando aqui as questões. Aí nós vamos entrar num ponto
enquanto alguém me dá um retorno aqui nos comentários. Na questão 89, que a gente vai trazer a força, a importância, vejamos, de uma pergunta que Kardec pontuou de um lado e que nós vamos pegar aqui uma resposta e vamos fazer, a partir dessas respostas, nós vamos fazer um paralelo com algumas obras ali que foram produzidas, né, pela psicografia iluminada de Franciscano de Xavier, inclusive essa que vamos citar primeiro, ditada por sua mãe, Maria João de Deus. Tá bom, então eu posso continuar, minha amiga Sueli? Lamentando, né, que hoje nós não vamos ter, então, a interpretação para Libras, mas aí você me dá o retorno se eu posso continuar. Indo lá. Então, na questão 89, os espíritos vão nos dizer: os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? Então, olha, ele percebe que eles não são pós, beleza, obrigado. Então, ele percebe que os espíritos são incorpóreos, não necessariamente imateriais, isso nós aprendemos anteriormente, e ele quer saber, para percorrer esse espaço inteiro que eu estou observando pelas lunetas, que eu observo no céu, eles vão gastar algum tempo? E aí os espíritos respondem, sim, mas fazem-no com a rapidez do pensamento. Aqui nós vamos pegar como uma palavra-chave desse processo de influência. Todo o poder central do espírito está no pensamento. Consequentemente, está na sua vontade, né? Porque a vontade no pensamento é que direciona o espírito. A minha vontade de ir para determinado lugar como espírito é que fará com que eu chegue àquele lugar. Pela velocidade e pela força do meu pensamento. Então nós começamos a perceber aqui que numa resposta aparentemente simples, nós vamos perceber a importância que nós temos que dar aos nossos pensamentos. A importância que nós temos que dar às reflexões que precisam ser feitas sobre as nossas existências. Nós vamos começar a perceber a importância do orar e vigiar. Porque vejam só, se nós temos a capacidade de nos deslocarmos pelo universo, de ponta a ponta, aos bilhões de anos-luz, pela velocidade do pensamento, com a rapidez do pensamento, e a partir desse pensamento, dessa vontade, então nosso pensamento é a força motriz de nossas existências. É aqui que a gente entra no ponto primário. Porque Kardec faz essa pergunta, né? E aí ele faz uma letra A, porque ele acha assim, olha, tá, é na rapidez do pensamento. E aí pergunta, mas o pensamento não é a própria alma que se transporta? Respondem os espíritos. Quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está, pois que é a alma quem pensa. O pensamento é um atributo da alma, é um atributo do espírito. Então, ir mais rápido ou mais devagar é uma consequência do pensamento do indivíduo, consequentemente da mente que o gera, consequentemente da evolução daquele espírito que produz. Então, percebamos como os nossos pensamentos são capazes de mostrar aonde vamos. Se nós temos a capacidade como espírito de atravessar o universo, associados à matéria, nós temos a capacidade também de caminhar, direcionar as nossas existências, associadas às nossas vontades. Vejamos aqui que Kardec está nos dando uma chave maravilhosa de entendimento sobre a nossa existência, sobre as nossas encarnações, que por vezes nós deixamos de lado. Porque ele vem nos falar que esse pensamento é a força motriz de toda uma caminhada. E aqui nós vamos fazer o paralelo que nós dissemos. No livro Cartas de uma Morta, né, que é um livro da Maria João de Deus, psicografado por Francisco Cândido Xavier, obra da qual nós temos todo o carinho, toda a atenção. Não sei se ainda temos à venda em nossa querida federativa, mas é possível encontrá-la na internet, né, à venda da editora LAC, se não me engano, as últimas edições que têm saído. E esse livro, ela vem nos narrar diversas experiências que ela teve no plano espiritual, no processo de aprendizado e de desenvolvimento. E uma dessas experiências, ela teve a oportunidade de ir a uma outra, né, esfera de existência material, né, outro planeta, e ao retornar para a Terra. Ela é convidada por um instrutor, vejamos, a observar a Terra com mais atenção.
Quando ela observa a Terra com mais atenção, ela se detém num olhar muito bonito, que a gente costuma ver, inclusive, essa imagem. Quem acessa o site da NASA, quem acessa sites que tratam sobre astronomia, quem acompanha a Estação Espacial Internacional, consegue vislumbrar que é uma faixa azulada, muito bonita, né? Correspondente à camada de ozônio, que ali nos protege, que nos protege, né, muitas vezes das radiações, filtra muito dos problemas que nós recebemos. Aquela camadinha azulada, ela olhou, fitou e achou muito bonito e disse: olha, isso a gente consegue perceber encarnado, eu consigo ver isso encarnado. Mas o benfeitor espiritual disse assim: minha irmã, não é isso que eu quero que você observe. Observe melhor para a Terra e veja o que você consegue captar. Parece que nessas horas, quando o benfeitor espiritual direciona, né, para que nós possamos olhar com maior compreensão, nós vemos ali a oportunidade dela aumentar o seu alcance visual, sua percepção espiritual, e ela consegue perceber vários pontos de luz em todo o planeta Terra. Pontos que variavam nas mais diferentes tonalidades e nos mais diferentes brilhos, desde os mais opacos e escurecidos até os mais brilhantes e alvos, né? Então, essa variação. E aí, ela toma um susto, porque todos esses pontos de luz subiam em direção às esferas espirituais. Brilhavam em direção às esferas espirituais e se movimentavam. Ela começou a observar que alguns se apagavam, começou a observar outros se acendiam. E ela começou a raciocinar: opa, apaga, acende. Então são as pessoas. E o benfeitor espiritual olha para elas: muito bem, minha irmã, essas são as pessoas. Aqueles que você vê com menor brilho, mais acinzentadas, mais opacas, mais escuras, são aqueles com os corações mais endurecidos. Aqueles que têm maior dificuldade de conseguir assimilar a mensagem do Evangelho e de sintonizar conosco. Consequentemente, passam a sintonizar com os irmãos de igual vibração. Posteriormente, ele olha para ela e diz: aqueles, portanto, que você vê mais alvos, brilhantes, são os que conseguem representar os ensinamentos mais próximos do amor ao próximo aí na Terra. São poucos, espaçados, mas são aqueles com os quais nós conseguimos comunicação direta e inspiração direta. Olha só, aí ele diz, através do pensamento. É a partir deles que nós conseguimos utilizar como instrumentos na Terra para a transformação da realidade deste planeta tão querido. Vejamos aqui a chave do pensamento. Cada energia daquela que estavam sendo vistas representa cada um de nós. E os nossos pensamentos, os nossos desejos. É aqui que nós precisamos começar a buscar entender sobre o processo de sintonia e de influência dos espíritos. Porque se nós somos capazes de compreender o poder do pensamento, não nos será estranho saber que à medida em que nós pensamos, sentimos e vivemos, acendemos um farol. É por isso que se fala muitas vezes que quando nós paramos para fazer um evangelho, como estamos agora, neste momento, acendemos uma imensa luz e que passa a guiar inúmeros irmãos na sua busca, no seu melhoramento, no seu direcionamento. É por isso que o pensamento tem essa força transformadora, potencializadora, porque é a mesma força que nos moverá de ponta a ponta do universo, na velocidade da luz, na velocidade do pensamento, que talvez seja até mais rápida do que a da luz. Então vejamos, né, como esse pensamento pode ser representado e como esse pensamento é visto pela espiritualidade como um instrumento de conexão e relação entre nós aqui encarnados e eles que lá se encontram no plano espiritual. Aqui nós vamos colocar uma coisa muito interessante. A partir do momento que nós entendemos que existem os espíritos, que existe um mundo para além da nossa existência material, que nós começamos a entender que o pensamento é a força motriz de todos nós,
nós precisamos entender uma outra coisa. Não é porque nós morremos que nós nos transformamos em bons espíritos, né? Não é porque a gente parte para o plano espiritual que tudo que a gente fez se apagou. Não é também porque simplesmente a gente, à beira da morte, a gente consegue se converter, digamos assim, tudo vai ser esquecido do que nós fizemos. Na verdade, não é porque fulano nos perdoou que simplesmente nós estamos aí zerados. Na verdade, a lei divina está gravada, mais uma vez a gente precisa lembrar, na nossa consciência. Portanto, é a nossa própria essência que buscará esse reajuste. E por que a gente fala isso? Porque todos nós, aqui, nós vamos chegar na questão 115 do Livro dos Espíritos, eles perguntam, né? Kardec pergunta, perdão, dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Aí respondem os benfeitores espirituais, né? Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. Ou seja, nossos erros, né, as nossas quedas representam a nossa ignorância, a nossa ausência de saber e a nossa simplicidade. Consequentemente, à medida que nós vamos evoluindo, não nos basta somente a questão do perdão. Nós precisamos aprender a lição que nós caímos no passado. Essa é uma diferença, como na escola. Na escola, a gente precisa, para passar de ano, não basta eu simplesmente saber que o professor me deu 7, eu preciso aprender. Porque no ano seguinte eu vou utilizar aquele conteúdo. No outro ano também vou utilizar esse conteúdo. Não tem como eu fazer raiz quadrada se eu não compreendi ainda como trabalhar com frações. Então, consequentemente, né, nós estamos aqui, nesse momento, pensando exatamente nesse sentido. De que nós que estamos neste planeta, um planeta de provas e expiações, não somos de todos bons, mas estamos mais próximos da criação, ou seja, da simplicidade e da ignorância, do que de fato próximos da perfeição relativa. Então é importante nós ressaltarmos isso, porque nós vamos encontrar no nosso planeta ainda muitos que erram, como nós, né? Consequentemente, isso quer dizer que naquele mar de espíritos que nós sabemos que existem, né, nós vamos descobrir que muitos desses companheiros no plano espiritual continuam ainda com a mesma ignorância do que é o bem, né? Sem saber o que é o bem, sem saber o que é a evolução, né? Então, é importante a gente destacar isso, tá? E ele continua dizendo o seguinte, lá na 120. Então quer dizer que todo mundo vai ter que chegar, vai ter que passar pela fieira do mal para alcançar o bem? Respondem novamente os espíritos, esclarecendo. Pela fieira do mal, não. Pela fieira da ignorância. Então vejamos, nós estamos falando aqui de ignorância, desconhecimento, ausência de saber. Então nós precisamos entender que, acima de tudo, o nosso processo de existência material é um processo de existência para aprendizado. Né? E Kardec pergunta, qual é o objetivo da encarnação? Para que nós possamos evoluir, para que nós possamos progredir. É aí que nós precisamos compreender que, ao estarmos colocados, né, situados nessa existência material, estamos sendo convidados a evoluir e a aprender com as experiências mais diversas que estão ao nosso redor. Então, nós temos a primeira lição que nós aprendemos sobre a importância do pensamento, uma segunda lição que nós aprendemos que é a partir da nossa ignorância e das nossas experiências que nós vamos aprendendo. Então, se eu me conecto somente com a minha ignorância, com a minha ausência de saber, consequentemente eu vou sintonizar com aqueles que são ignorantes e que querem permanecer assim. Por que olha só, na questão 121, Kardec pergunta, por que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal? É uma dúvida que todos nós temos. Por que alguns seguem o caminho sempre do bem e outros vão ficar no mal? Respondem os benfeitores espirituais. Não têm eles o livre-arbítrio?
É o terceiro ponto que nós precisamos aqui aprender. O livre-arbítrio é quem determina as nossas ações, a nossa conduta e a nossa caminhada. É o livre-arbítrio que direciona o nosso pensamento, é o livre-arbítrio que direciona o nosso aprendizado. É importante a gente colocar que nessa experiência toda dessa relação com os espíritos, né, nós temos maior ou menor sensibilidade, maior ou menor intuição, maior ou menor probabilidade de receber ou de perceber, de ver, de sentir o plano espiritual. Mas isso não quer dizer que, por nós termos essa facilidade ou não termos, alguns estão colocados de maneira positiva, né, no sentido de determinados a serem mais felizes ou determinados a missões maiores, e outros determinados ao sofrimento, à ignorância, etc. Não é isso. Na verdade, nós estamos aqui aprendendo a fazer, né, as escolhas corretas. E aqui nós vamos chegar na questão que tanto importa, né, que nos trouxe o tema de hoje para que nós possamos construir um raciocínio interessante a partir de um livro que gostamos bastante, também Psicografia de Francisco Cândido Xavier. É a questão 459. Descobrimos que os espíritos existem, descobrimos sobre o nosso pensamento, descobrimos sobre o nosso livre-arbítrio, descobrimos sobre a oportunidade de estarmos aqui existentes, e vamos falar um pouco, antes de falar da 459, sobre a questão da mediunidade, né? Como citamos um pequeno trecho, todos nós estamos suscetíveis ou não, né? Mais ou menos suscetíveis, melhor dizendo, a esse processo. Então a mediunidade nada mais é, já que existem os seres, né, incorpóreos, como nos colocam os espíritos, para se comunicar conosco, para que nós possamos ter relação, porque não é uma relação mais corporal, ela é uma relação entre os espíritos. E o corpo, na verdade, vem como manifestação, né, dessa relação. O corpo reage a essa relação entre os dois espíritos, né? O corpo passa a ser instrumento, né, que a gente chama de trabalho do médium. Então, na verdade, todos nós, e aí temos essa possibilidade de recebermos essas intuições, e recebemos, né? Como nos coloca também Kardec, sobre quando ele vai nos falar sobre os anjos guardiões, antes de chegar no 459, também recebemos as boas intuições. Mas na 459, Kardec pergunta: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Aí é uma pergunta interessante, né? Nós temos o nosso livre-arbítrio, então muitas vezes sou eu que escolho, eu não acho que é espírito nenhum, né? A gente tem essa mania de dizer, sou eu, espírito nada, não manda nada. A gente tem algumas expressões que a gente traz de outras experiências religiosas que não nos cabem aqui citar, que a gente utiliza. Eu tenho isso, não sei o quê, não recebo influência nenhuma, não quero. Como tem uma pessoa próxima a mim, né, que brinca, sabendo que sou espírito, ela brinca, olha, estão me cercando, mas não vão me pegar, porque eu não tenho qualquer relação com isso. E aí os espíritos respondem, né? E é a resposta muito categórica, muito incisiva para todos nós, mas também muito importante. Ela vai nos dizer o seguinte: mais do que imaginais, pois com bastante frequência são eles que vos dirigem. Então os espíritos nos influenciam muito mais do que nós imaginamos, pois com bastante frequência são eles que nos dirigem, são eles que nos governam. E aí conduzem os nossos pensamentos exatamente por essa lei de sintonia. É importante a gente destacar esse processo, porque aí nós vamos citar o livro Ação e Reação. É uma história que talvez nós já tenhamos citado aqui em alguma atividade para o Centro Espírita Nosso Lar, mas que nós gostamos bastante de ressaltá-la, porque ela ilustra bem, né, esse processo de influência e de condução e essa conexão com o pensamento que nós buscamos construir desde o começo, para que nós possamos entender o quanto nós precisamos observar o que nós pensamos, o que nós sentimos, para saber com quem nós nos associamos, né? Nós temos a oportunidade de observar no capítulo 8 do livro Ação e Reação uma conversa muito interessante. Eu vou fazer aqui uma pequena síntese dessa história para que nós possamos tirar a essência dela. Nós temos aqui o caso de 3 irmãos que vão receber a herança de seus pais, né? Eles vão receber vão receber a herança de seus pais. Mas o irmão mais velho acaba por, né, de alguma sorte, executando, assassinando seus 2 irmãos mais novos e recebe toda a herança, né? Só que ele cria toda uma situação, que era como se ele tivesse ido nadar num lago, que os irmãos tivessem caído,
no lago tivessem afogado, e na verdade foi ele que conduziu todo o processo para que ele pudesse receber a herança dos pais. Nesse momento, né, os irmãos acabam indo para o plano espiritual e dizem que vão para um aprendizado, né, um aprendizado muito importante para eles. Eles chamam de escolas de vingadores, porque eles não se enxergam, né, como inimigos ou como obsessores, mas como alguém que vem vingar ou como alguém que vem ensinar, né, as pessoas. E aí eles aprendem uma lição muito interessante e que vale a gente ressaltar aqui sobre essa questão do pensamento. Eles descobrem que cada um de nós, mesmo que nós não tenhamos consciência disso, nós emitimos pensamentos matrizes, né, pensamentos raiz de nossa essência. Né? Nós temos os pensamentos ordinários, nossos desejos momentâneos, né? Sobre fome, desejos materiais, etc. Mas nós temos desejos profundos, né? Que estão enraizados em nossos corações e nossa essência espiritual. É a partir desses desejos que eles conseguem identificar, né? Consequentemente, com quais espíritos vamos nos afinizar. Então ele conta tudo isso muito claramente no livro Ação e Reação, numa conversa com o instrutor Silas e com o André Luiz, nos dizendo o seguinte: ao observar essas energias iguais, a gente citou anteriormente, as energias observadas pela mãe do Chico, a Maria João de Deus, lá no livro Carta de uma Morta, quando eles observam as energias que emitimos de nossos pensamentos e de nossos corações, aí acontece o processo de associação ou de supraexcitação. Né? Eles passam a nos excitar mentalmente, colocam visualmente muitas coisas ao nosso redor que possam nos induzir, que possam nos conduzir a esses pensamentos, nós ficamos presos, por isso surgem os pensamentos obsessivos. Então, muitas vezes, nós tomamos decisões e escolhas que nós não percebemos, que nós estamos sendo conduzidos, arrastados para sermos aqui, né, sermos dirigidos pelos Espíritos. Então, por isso é importante, extremamente importante, nós lembrarmos, né, do orai e do vigiai. É importante a gente ressaltar isso, porque os benfeitores espirituais também nos intuem, também nos colocam, né? Mas a experiência material ela é tão forte para muitos de nós que dificilmente nós temos força para resistir. Né? Não é que nós não tenhamos força, na verdade, nós não queremos resistir, como nos coloca Kardec no Livro dos Espíritos, né? Nenhum de nós tem forças, enfrenta forças irresistíveis, na verdade, nós não queremos resistir a essas forças, a esses arrastamentos. Então, nós, muitas vezes, não queremos ouvir a voz da consciência, ouvir a voz da razão, ouvir a voz da reflexão. Então, é importante salutar aqui que quando nós observamos uma temática como essa, sobre a questão dos espíritos poderem os espíritos nos influenciarem, nós aprendemos uma coisa muito importante sobre a nossa existência material. Né? Nós somos colocados em meios para os quais nós somos conduzidos, orientados, como provas a serem vencidas, né? Obstáculos a serem superados para o nosso processo evolutivo. Então, muitas das tentações, e lá a gente ouve no Pai Nosso, perdão, quando a gente ouve no Pai Nosso, a gente ouve daquelas tentações que nós queremos estar livres. Muitas dessas tentações são reflexos exatamente dessas provas às quais nós devemos, né, superar, as provas às quais nós estamos vinculados, associados. Né? Então é importante a gente destacar que quando nós temos consciência da importância do pensamento, quando nós temos consciência da importância dos nossos sentimentos, nós vamos começar a perceber. É interessante que Kardec faz uma pergunta seguinte, então, de par com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos sejam sugeridos, né? E aí ele vai dizer, olha, vossa alma também é um espírito que pensa. Não ignoreis que muitos pensamentos vos acodem a um tempo sobre o mesmo assunto, e não raro o contrário uns dos outros. Né? Então, nós temos também que combater as nossas próprias ideias. Mas aí, Kardec pergunta, como é que eu vou distinguir os pensamentos que nos são próprios do que nos são sugeridos? Como é que eu vou saber que é um espírito que está me intuindo, que está me orientando, que é um espírito que está me conduzindo, ou se sou eu mesmo que estou seguindo esse caminho? Responde os benfeitores espirituais. Quando o pensamento vos é sugerido, tendes a impressão de que alguém vos fala. Geralmente, os pensamentos próprios são os que acodem em primeiro lugar, mas afinal, não vos é de grande interesse estabelecer essa distinção. Não vos é de grande interesse, ou seja, nós não temos interesse algum em querer fazer essa distinção. Muitas vezes nós não temos interesse algum em separarmos o que é nosso do que é do outro, separar o joio do trigo. Né?
Muitas vezes é útil que não saibais fazer. É importante muitas vezes que nós não saibamos fazer, porque muitas vezes se a gente souber fazer, nós vamos refutar inclusive os benfeitores espirituais que queiram nos conduzir ao bom caminho, porque a gente vai ficar, né, aquela ansiedade de julgar, será se isso é bom, se isso é positivo, se não é, né? Não fazendo, trabalha o homem com mais liberdade, então não ficar parado todo o tempo para saber. Se decide pelo bem, é voluntariamente que o pratica. Se escolhe o mau caminho, maior será a sua responsabilidade. Ou seja, não importa saber se o pensamento, e aí é a resposta dos espíritos, se o pensamento é dos espíritos ou é nosso. O que importa saber é, vai levar para um bom caminho ou vai levar para um mau caminho? Que tipo de espíritos estão me influenciando? São os que me levam para a tristeza e o sofrimento ou os que me levam para a elevação e para o aprendizado, né? É interessante a gente ressaltar, tem um livro maravilhoso que eu gosto, indico a todos, que é o livro Paulo e Estevão, que nós temos a oportunidade de simbolizar ali mais ou menos o que acontece com o plano espiritual conosco, né? Nesse sentido de influência, não só negativo, como citamos o caso do Leonel do livro Ação e Reação, mas nós temos o caso, por exemplo, de Gesiel com seu pai, que guardava consigo muito rancor, muito ódio, muita raiva das situações pelas quais eles tinham passado, né? Das perdas das terras, da perda da esposa, da perda da autonomia, da perda do luxo, do conforto que vivenciavam, e ele buscava justiça com as próprias mãos. E Gesiel busca, na passagem do Evangelho, mostrar que, na verdade, a gente deve ficar resignado, né? Porque, assim como Jó, a gente precisa entender que é Deus quem dá, Deus quem pode tirar, e tira das mais diferentes maneiras. É importante destacar isso, né? Que os benfeitores espirituais trabalham conosco tentando de todas as maneiras nos intuir. E semelhante a como nos disse a nossa querida Maria João de Deus, trabalham também intuindo outras pessoas para que possam nos auxiliar no diálogo, no conselho, né? Então os espíritos influenciam a nossa volta. Alguns querendo, né? E aí é interessante que Kardec pergunta, né? Com que fim, na questão 465? Então, qual é o interesse dos espíritos imperfeitos quererem ficar nos induzindo ao mal, né? Aí ele diz, os espíritos respondem, para que sofrais como eles sofrem, a necessidade de compartilhar o sofrimento, de saber que alguém está sofrendo o que ele está sofrendo, ou mesmo de querer fazer a justiça com as próprias mãos, né? E aí é interessante a gente destacar, devemos observar como esses pensamentos estão nos conduzindo, ao que estão nos levando, a nossa caminhada está nos direcionando para que rumo? E é claro que à medida que nós nos fazemos essas perguntas e saímos, né, desse senso comum, desse ponto, né, de zona de conforto, no sentido de transformação espiritual, é claro que muitas coisas vão acontecer para que nós não possamos sair disso. Não é que nós aqui estejamos profetizando que as coisas ruins, não. É porque, na verdade, quando nós buscamos a nossa libertação em busca da luz, né, quando nós estamos indo em busca da nossa iluminação, do nosso crescimento, aqueles que não querem o nosso crescimento, igualmente procuram aumentar esses estímulos, essas tentações, essas influências sobre nós, para que elas não possam ser perdidas. Por isso que vale muito a nossa resignação, nosso comprometimento, né, a nossa obediência à nossa realidade, e a condução das nossas existências, como nos coloca o livro, o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item O Homem no Mundo, de que nós devemos, acima de tudo, colocar todas as nossas atividades, sejam elas quais forem, nas mãos de Deus, né? Antes de fazer, depois de fazer, tudo que formos fazer, colocar nas mãos de Deus, para que possa ser conduzido pelos bons espíritos e para que possa dar no planejamento divino a execução dessas atividades, sem magoar ninguém, sem ferir ninguém, sem causar mal-estar a ninguém, que as nossas ações, como nós temos a oportunidade de ver numa sinagoga, né, em Cafarnaum, né, na porta da sinagoga em Cafarnaum, o desenho de uma tamareira, e representava essa tamareira aquilo que nós devemos representar, né? Buscar sermos sábios em meio ao deserto, né? Nós devemos buscar sermos frondosos, né? Nós devemos buscar trazer a resistência, né, ao calor, a resistência à secura, mas acima de tudo nos lembrar que não é o ambiente externo que faz quem nós somos, que na verdade, que mesmo com tudo isso, a tamareira continua dando bons frutos.
Então, que nós possamos também, em meio a todo o caos que possa estar ao nosso redor, de influências, de ideias e pensamentos, lembrarmos de ser como as tamareiras e darmos os bons frutos, né? E aí nós observamos lá no livro Ação e Reação como o processo de evangelização, consequentemente, como citamos o caso do querido Gesiel, o processo de evangelização, não no sentido de apenas conhecimento da palavra, mas de vivência, ele traz uma diferença muito grande para o indivíduo no sentido de enfrentar os seus problemas e os seus dilemas. Traz uma diferença muito grande porque esse indivíduo, a partir do momento que ele tem o coração evangelizado, ele vislumbra essa problemática, ele vislumbra essas influências como mais uma prova que ele precisa passar, como as perguntas de uma prova que ele precisa responder, como as perguntas de uma prova de matemática com os problemas de x, y que ele vai conseguir ali solucionar. Então vejamos, nós aprendemos, né, nesse momento que é extremamente relevante conhecermos a nós mesmos para sabermos quem somos, o que sentimos, o que pensamos, porque é muito fácil, muitas vezes, colocar as situações que são geradas por nós mesmos, de nossos pensamentos, né, de nossa força motriz, a gente colocar só na culpa dos espíritos, né? Nós trazemos muitas vezes os desejos, as essências profundas do nosso coração, o desejo de conseguir materialmente o sucesso, e muitas vezes não é um desejo para suprir uma necessidade imediata, é um desejo para fazer inveja para alguém, para alimentar a inveja, para alimentar o sofrimento, para que as outras pessoas possam ver o quanto nós conseguimos alcançar isso. E nós trazemos isso no sentido de causar dor e não de causar conforto. Talvez por isso nós muitas vezes não conseguimos alcançar, porque nós não temos a maturidade para sabermos lidar. Ou muitas vezes até alcançamos, né? Como as provas e cirandas alternadas que o Espiritismo nos coloca. Ora temos a prova da riqueza, ora temos a prova da pobreza, mas no sentido de mostrar a todos nós que precisamos passar por essas cirandas da vida, desses aprendizados, para nós valorizarmos aquilo que recebemos como fiéis depositários, não como donos absolutos da existência ou dessa experiência, né? Nós vamos encerrando a nossa oportunidade de estarmos juntos aqui, agradecendo o carinho desta casa que mais uma vez nos acolhe gentilmente, ofertando sempre muito amor, muita paz, agradecendo e lamentando que hoje nós não tivemos a nossa querida amiga Kate para fazer a nossa interpretação, mas deixando o nosso querido abraço a ela, a sua família, agradecendo a direção dessa casa e nos dispomos aqui para outras oportunidades, tá bom? Que Jesus possa abençoar os nossos lares e vamos encerrando com a nossa prece de encerramento, agradecendo minha amiga Sueli, que deve estar aí conosco, pela oportunidade, pelo convite. Então vamos elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai de amor e bondade, agradecendo por este momento especial, que essas energias salutares de amor e de paz possam se derramar sobre todos os lares, acalmando os corações, acalmando os enfermos, acalmando os aflitos, acalmando, Pai querido, os que estão desesperados. Que neste momento as nossas energias de amor possam envolver os irmãos necessitados no plano espiritual, de amor, de paz, de luz, e que nós possamos guardar essa mensagem do Evangelho em nossas vidas, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, com muito carinho, com muito amor, agradeço essa oportunidade, aqui fazendo como a minha querida Kate, agradecendo a todos vocês. Uma boa noite, muita paz.